Amém? Sejam bem-vindos. Todos acharam? Quem não achou, diz aleluia. Todos acharam. Então vamos lá. 1 Coríntios 6, versículo 19, diz assim: Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmo. Quero que você vire para o irmão do seu lado e diga assim: você não pertence a si mesmo. Diga para o outro lado agora: você não pertence a si mesmo. Agora diga para você próprio: eu não pertenço a mim mesmo. Isso é forte, né? Entregar a nossa vida totalmente para uma outra pessoa. O tema da palavra de hoje é: não limite o espírito. Amém? Você pode falar assim: como assim? Como nós conseguimos limitá-lo? Quando a bispa me passou o tema, o Espírito Santo me mostrou várias formas que a gente o limita. Que a gente vem ao longo dos dias o limitando sem mesmo perceber. E eu vi várias formas que eu o limitava. E eu quero convidar você essa noite a se examinar e ver também quanto você tem o limitado. Amém? Mas abra sua mente para isso. Vamos ser francos com a gente mesmo, para que a gente tire ele do saquinho, para que ele flua. Amém? Muitas das vezes a gente pega o Espírito Santo, coloca ele lá num potinho, né? Numa caixinha, põe lá na estante. E só tira ele de lá quando nos convém. Quando a gente precisa, aí a gente lembra do amigo. Mas nos momentos que ele precisa, nós deixamos ele lá. Quando precisamos ser confrontados, moldados, porque a palavra é muito clara. Deus diz que ele deu o Espírito Santo a todos. Mas quem decide se vai ser templo dele? Quem é que decide isso? Sou eu. Diga para você mesmo: sou eu. Ele está acessível para todos. Pronto para possuir, para fazer a habitação de todos nós. Mas somos nós quem decidimos se vamos deixar a nossa carne morrer, para que ele viva em nós e através de nós. Muitas vezes a gente acha, né, que não está fazendo isso. E eu vou mostrar para vocês algumas formas de qual a gente limita ele. Nós limitamos o Espírito Santo às nossas vontades, às nossas condições, as nossas condições financeiras. Assim como a pastora Estela disse, quando vem algo e o Espírito fala com você e fala assim: não, eu não vou não. Às vezes tem uma oferta, um exemplo, tá? Desafio, o Espírito Santo falou com você: isso é coisa da minha cabeça, eu nem tenho. Eu não tenho dinheiro. Você pega ele e põe no potinho. Porque ele não vai pedir para que você faça nada do que ele não possa fazer. Porque lembre-se que você não vive mais, é ele que vive você. Então, realmente, a gente não pode nada. Mas esquecemos que ele pode tudo. Limitamos ele aos nossos problemas familiares. Meu filho não tem jeito. É só Jesus. O meu marido, a minha esposa não tem jeito. Mas o que não tem jeito para o Espírito Santo? O que não tem jeito para ele? Tem algo que é impossível para ele? Não. As nossas vontades. Quer ver como a gente limita o Espírito Santo? Muitas das pessoas limitam o Espírito Santo somente aos cultos de domingo. Quarta-feira ele não está aqui. Muita gente limita o Espírito Santo a cultos, porque na sua casa, ele não está. No seu trabalho, eu só tenho ele na minha, ou então só de casa. O trabalho, não. O que os meus colegas vão achar? O que os meus colegas vão pensar da faculdade? O que os outros vão pensar? A gente pega ele e põe no potinho. Fica aí, tá? Daqui a pouco eu volto. E a gente limita ele lá. Colocamos uma capa e dizemos: mas aqui não. Quando a gente diz assim, ó: eu tenho que ir ao culto. Eu quero te dar uma notícia. Você não tem que vir ao culto. Você não tem que ir à célula. Você não tem que orar.
Você não tem que jejuar. Você não tem que nada dessas coisas. Você sabia disso? Deu um nó? Porque o tenho que é obrigação. E quem nasce do Espírito não é obrigado a nada, deseja todas essas coisas. Porque você começa a desejar o que Ele deseja. Se você está vindo porque eu tenho que ir, fica em casa. Se você está orando porque tem que ir, não ora. Eu tenho que fazer esse devocional, né, do ano, porque eu estou na escala. Não faça. Porque o Espírito não está aí. Quando nascemos do Espírito, desejamos o que o Espírito deseja. E o Espírito deseja estar nos cultos, estar na célula, estar em casa, estar no trabalho, estar nas orações, ler a palavra, jejuar. Ele deseja todas essas coisas. Vamos começar a se observar como a gente tem falado e proclamado. A gente vai começar a reparar. Quando o Senhor falou isso para mim, eu comecei a me reparar como eu falo que eu tenho que fazer as coisas. Traz peso. Limitamos. É a nossa vontade. Quero ler aqui com vocês João 3. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. João 3, do 1 ao 10, eu vou ler, tá? Vocês acompanhem. João 3 começa assim. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso. Entre os judeus, certa noite, ele veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da sua mãe uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar vidas humanas apenas, mas o Espírito dá luz à vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim você não ouve, mas você não é capaz de saber de onde ele vem ou para onde ele vai. Também é incapaz de explicar as pessoas, de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode isso? Continuou a perguntar Nicodemos, né? E Jesus respondeu: Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Sabe o que estava limitando o Espírito ali? Muito conhecimento e um título. Um mestre respeitado, mas um título e muita sabedoria, sem revelação, limitava o Espírito Santo, porque ele queria entender o que não se tem como entender. Como é que você entende? Como é que você sabe da onde o vento está vindo e para onde ele vai? Como? Se ele pode mudar a qualquer momento. E assim nós queremos entender as coisas do Espírito. E o que o Senhor falou comigo quando Ele me deu esse texto, falou assim: os títulos limitam o Espírito. O tempo de cristianismo limita o Espírito. Muitas das vezes está sendo ministrada uma palavra aqui no altar, está queimando o seu coração, e você não sai do seu lugar para vir para o altar porque você tem um título, porque você já é muito antigo na igreja. Afinal, o que os outros vão pensar? Eu sou líder. Minhas discípulas vão olhar e vão falar: minha líder indo lá na frente. Esse lugar tem um rio. E se a gente não se enche nesse rio, a gente não tem como transbordar. E limitamos o Espírito. A exemplo do que eu falei aqui do eu tenho que fazer, quero dar 2 exemplos. Nós tivemos aqui um seminário de vida, um sábado de manhã, não foi, pastor? Para as mulheres. E uma discípula minha fez a inscrição e eu estava na recepção no dia.
E ela me mandou uma mensagem, falou assim: Vivi, se eu te fizer um pix de R$3, R$3,10, uma coisa assim, você tem esse valor para me dar para eu poder voltar para casa? E eu falei assim, caraca, se fosse outro, tem um bebê, tá? Podia ficar em casa. Se fosse outro, será que ela falaria? Ai, que vergonha, né? Ó, pegando o espírito e botando no saquinho. Que vergonha, eu vou pedir isso. Ai, não vou não tenho. Mas ela foi lá, eu falei, tenho, vem com Jesus. Quantas pessoas aqui eu sei que tem, que já vieram para o culto sem saber como voltava para casa? Não é? Quantas pessoas aqui moram longe, porque já chegaram até em reunião, né, pastora? Para a gente vieram, ó, andando muito. Né, Dulce? Você pode falar. Sabe por quê? Porque não tem que, deseja estar. Tirou o saquinho e deixou ele fluir. Eu lembro que o Samuel estava programado para nascer numa quinta-feira. E na segunda minha bolsa estourou e eu tive ele. E voltei para casa na quarta-feira. Minha célula é na terça. Mas nessa semana a célula foi online e foi na quinta. Sabe onde que eu estava na quinta? Na célula. Sabe quando foi que eu faltei célula? A não ser quando tem reunião da Rede de Mulheres. Sabe quando foi que eu faltei? Desde quando Samuel nasceu? Nunca. Sabe por quê? Eu não tinha que estar lá. Eu podia ficar, não podia, gente? Só tinha 3 dias de nascido. Que maluquice. Arthur falou assim, filha, acho que ele fez número 2. Eu falei, bota aqui na mesa. Vou desligar a câmera, tá, menina? Desliguei, em cima da mesa troquei ele. Porque eu não tenho que ir. E eu nem tinha que estar lá. Mas eu desejava estar lá. Amém? O que arde? O que teu coração queima? O que seu coração queima? Como diz a nossa bispa, muito longe é onde eu não quero ir, né? Isso. E difícil é eu não quero fazer. É o tenho que. O que seu coração queima? O que seu coração tem queimado? Deixa ele falar com você. O que ele tem pedido e você tem rejeitado. Ele não quer obrigações, ele quer desejo. Nós fomos criados para isso, você sabe? Ninguém aqui foi criado para ser pastor, para ser pastora, para ser evangelista, para ser líder. Todos foram criados para adorá-lo. Em espírito e em verdade. E vai muito além. É impossível viver tudo que o Senhor tem para nós enquanto limitamos o espírito. Quando não permitimos que Ele nos confronte e nos molde à nossa vontade. Você traz para mim, Fábio. É impossível. Deus tem um propósito para cada um. E muitos ainda não estão vivendo o propósito, porque limitam o espírito. Achando que vai viver o propósito com a força dos teus braços, ou do seu jeito, ou do seu modo. E não é. É do jeito dele, da forma dele. E muitas vezes ele quer nos mudar, nos confrontar. Obrigado, pode. Obrigado, tá? Eu quero fazer uma dinâmica para a gente entender um pouquinho mais o quanto nós o limitamos. Essa água é o Espírito Santo. Amém? Nesses 2 copos. Aqui dentro tem um sonrisal, tá? Esse sonrisal somos nós. Tá bom? E essa embalagem aqui é o limite que nós colocamos. E aí a gente vem ao culto, né? E aí aquele mover. E às vezes está o irmão do lado sendo tomado pelo Espírito Santo. E em vez de você estar buscando também para você ser tomado, também está olhando. É o limite. É a cadeira que te prende, parece que tem super bonde. Teu corpo está queimando para você pular, para você vir para frente, para você se ajoelhar, para você se prostrar. Mas a cadeira, ó, está te prendendo. Esse aqui é o limite. E aí você vai. Nem afunda, ó.
Não vai. Fica na superfície. A mudança? Nenhuma. Só molha. Porque se eu tirar aqui, passa 3 segundos, já está sequinho, não é? Porque nem a água adere. E o Sonrisal, ele tem uma utilidade. Quem está passando mal, ele é para curar. Amém? Pastora Estela, vamos supor que a senhora esteja passando mal. Se eu te der assim, te cura? Faz alguma diferença? Não. Ali é o Espírito Santo. Vou até usar esse aqui que é mais fundinho. Aqui dentro está você. E aqui está o limite. Você precisa? Tem que fazer esforço. Tirar o limite. Ele hoje quer que você tire o limite, para que o propósito se cumpra. Porque aí quando você mergulha nele, você afunda. Há transformação, há confronto, há processo. E agora, se a senhora estiver passando mal e eu te entregar, te cura, não cura? Sabe por que você não está curando ninguém? Por causa do limite. Sabe por que nada está mudando? Por causa do limite. Eu digo uma coisa na célula sempre, repito. Se ninguém está te procurando, pedindo oração, tem algo errado em você, porque ninguém está vendo nada em você. Se alguém passa mal e pede para você o número da UPA, mas não pede uma oração, tem algo errado em você. Você está no limite. Amém? Quando tiramos as barreiras que nos impedem que ele flua, há transformação. Vamos mais profundos, a restauração e a cura. Deixamos de ser quem nós somos e nos tornamos a ser quem ele é. Separa aqui agora. Pega uma peneira aí para me separar o negócio. Vou conseguir? Porque quando você tira o limite, não é mais você, é ele. Amém? Precisamos sair da nossa zona de conforto, do raso, da superfície, dos tenhos que. Você não tem que nada. Nós precisamos, nós dependemos, nós desejamos. Tudo o que ele quer é que a gente se lance. Quero fazer uma pergunta. Quem aqui não sabe nadar? Não é bater braço não, disfarçado não. Quem não sabe mesmo. Só esse pouquinho de gente, o resto todo mundo nada super bem. Jim estava disfarçando, né? Não é só bater braço não. Te jogou lá no fundo, tem que nadar. É esse o desejo dele. Sabe quando você está lá na praia? Aí que você vai, aí molha. Aí vem a onda forte e você corre. A onda forte é ele falando assim, corre não. Você não precisa saber nadar. Não é sobre o que você sabe. É sobre o que eu sei. O que você sabe te limita. Mas o que eu sei te leva muito mais além. Não é sobre o que você sabe. Quero ler com vocês Ezequiel 47, do 3 ao 5. E diz assim: o homem me conduziu pela água. Enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. E ali a água chegava aos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava nos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio tão fundo e o suficiente para atravessar, suficiente para atravessarmos a nado, mas fundo demais para atravessar em pé. Ele não quer que você vá em pé, aonde seu pé pode sentir. E muitas das vezes nós estamos assim, né? Eu só vou, não é? Eu primeiro coloco o pé e depois Deus coloca o chão. Eu quero o chão para me colocar o pé.
Mas Ele está falando assim, tira o pé. Sai da sua limitação. Não sabe nadar, não, se lança. Ou você quer voltar correndo para o raso? A decisão do raso ou do profundo é nossa. Quando não temos medo de ir mais profundo, a gente não limita, a gente o lança, se lança e depende dele. Quando estamos no profundo, nada mais importa, não há medo, não há dor, não há culpa. A gente não se limita à nossa vida financeira. Como pode? Olha, eu estou vivendo por isso. Eu não tenho nada na minha casa. Olha o meu esposo como é que é. Olha a minha esposa, olha os meus filhos. Quando a gente está lá no profundo, quem já mergulhou sabe disso. Escuta o barulho lá do lado de fora. O Senhor está nos chamando para ir mais fundo. Muito mais fundo. Para que nada mais importe. Para que nada importe. Para que você entenda que aquilo que você cantou aqui no início do culto, a sua presença vale mais, e a gente nem combinou isso, seja uma realidade na sua vida. Porque cantar é muito fácil. Mas quando vem a primeira tempestade, o primeiro vento, é o que eu sei que vale mais. É o natural que eu estou vendo que vale mais. É minhas condições que valem mais. Eu quero te convidar a ficar de pé. Foi rápido? Porque hoje você vai gastar mais tempo indo para fundo do que ouvindo. Eu quero que você tire os seus limites essa noite. Sua cadeira, seus irmãos que estão do lado. Senão muitos vão no fundo e você vai continuar no raso. Há vidas lá fora, esperando para ser curados por cada um de nós. E o Senhor nos chamou para isso. Porque Jesus falou, vocês farão obras iguais ou maiores. A culpa não é do Espírito Santo por não estarmos fazendo. A culpa é nossa porque estamos no raso. E eu quero hoje que você se desprenda de todas as suas limitações. De banco, de título, de qualquer coisa. Porque só quem sabe o tamanho do vazio que está aí dentro é você. E ninguém pode fazer isso por você. E aqui na frente, ó, tem um rio. Um rio que quando você chegar aqui, seus pés já não vão alcançar mais. Só a nada. E eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui para frente. Permita ser cheio. Sai do seu lugar. Sai do saquinho. Tira essa capa. Tira os limites. Tira os limites. Ele está te convidando hoje. Tira os limites. Eu quero fazer. Deixa eu fazer. Cheiro de águas e elas fluem do altar, enchendo esse lugar. E a cada passo que eu dou, mais perto de você sai do seu lugar. Não se prenda. Não se limite.
eu sinto o cheiro de água e elas fluem do altar, enchendo esse lugar. Eu sinto o cheiro de água e elas fluem do altar, enchendo esse lugar. E a cada passo que eu dou, mais perto de você eu vou, e o meu coração
Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo que foi dado a nós.